Fala, Nerdola, sou Salsicha e troquei por um celular melhor finalmente. E agora fiquem com a segunda parte do vídeo da HQ Superman entre a Foice e o Martelo. Se aconcheguem, sentem no sofá ou deite na cama e tenham um bom vídeo. Soviética. E assim começa a Utopia Superman. E esse é o fim do primeiro capítulo. E agora tem o segundo e terceiro capítulo que eu também vou apresentar. Que logo após a Utopia Superman se concretizar, anos depois, o Lex Luthor já tá careca, pessoal. O Lex Luthor aparece junto trabalhando com o Superman. Mas por que isso acontece? Isso é para evitar uma ameaça pior do que o Superman para os Estados Unidos. O Brainiac. O Brainiac dele quer colher a Terra. Vocês sabem, né? O que é o Brainiac? É literalmente um cara que enfolhe planetas, cidades. E o Superman acaba derrotando o Brainiac, só que tem porém. Ele literalmente encolheu o Stalingrad, que eram umas cidades russas. Só que teve um porém. O Superman, ele quis que o Lex Luthor aumentasse de novo, restaurasse o tamanho de Stalingrad. Só que ele não conseguiu. Por quê? O Brainiac, ele construiu uma máquina onde literalmente ele não consegue colocar as coisas de tamanho normal de novo. O que isso acaba ferrando totalmente a mente do Superman. E muitas pessoas aí estão com raiva de certas atitudes, de certa intimidade do Superman sobre as outras pessoas. Nesse momento, os únicos países que estão ainda no sistema capitalista nessa época são os Estados Unidos e o Chile. Por meio da sua super força, da sua super inteligência, o Superman conseguiu convencer todos os outros países a se juntarem ao sistema comunista. Por meio disso, criar uma utopia. E nesse tempo, 6 bilhões de pessoas já estão sob o governo comunista. 6 bilhões de pessoas, pessoal. E agora aparece uma coisa muito interessante: o Batman. Como que o Batman aparece? O Batman todo mundo conhece como um cara rico e tudo mais, só que tem um porém. Vocês lembram daquele garoto que o Paddington acabou matando os pais dele? Então, o Batman é esse garoto. Só que aí tem um porém. O Batman, ele aparece como um anarquista para acabar totalmente com esse império do Superman. Porque o império, as pessoas não têm liberdade. Elas não podem falar o que querem, não podem fazer o que querem, não podem fazer nada. Diante disso, o Batman, ele veio como um anarquista, um líder praticamente, para que todos possam viver em perfeita harmonia. Por meio disso, o Batman, ele começa a juntar dinheiro, começa a preparar as coisas, e como nós sabemos, o Batman é super inteligente. Então, o Batman, todos pensavam na outra época, ele estava morto, porque pensavam que o Superman tinha matado ele. Só que o Superman não matou ele, ele estava vivo. O Batman aparece numa festa de gala onde o Superman está. Ele acaba causando um caos totalmente inesquecível, onde ele literalmente consegue lançar fogos de artifício ao invés de fogos do brasão do Superman, do brasão comunista. Ou seja, ao invés de ser fogo de artifício do brasão comunista, acabou sendo do morcego, que é o Batman. É porque um dos jornalistas, especificando nisso, é que um dos jornalistas tinha preparado fogo de artifício para essa celebração muito importante. Logo após isso, receberam uma notícia que a Mulher Maravilha, que trabalha junto com a Superman também, acaba sendo capturada pelo Batman, humilhada praticamente pelo laço da verdade. O Superman chega super rápido até o local onde eles estão, que é um local de obra, e lá eles começam a conversar. E o Superman, com a sua visão de raio-x, percebe que o Batman tá com uma bomba no meio do corpo dele, basicamente entre as costelas e o coração dele. Então, o Superman percebe isso, ele já não tem muito medo. Só que, voltando um pouquinho atrás, o Batman trabalhou junto com o Python. Por quê? Porque um dos homens do Batman, que o Python, na verdade, ele queria conhecer o Batman e se unir a ele para derrotar o Superman, para terminar totalmente essa utopia desnecessária do Superman. O Python acabou dando uma arma super poderosa pro Batman, que é o que? As luzes do Sol Vermelho do planeta Krypton. E por meio dessas luzes poderosas, acabam deixando com que o Superman ele volte a ser um ser humano comum, que acaba gerando no final o Superman ele fique sem capacidade de voo, ele não fica mais à prova de balas, sem super força e fica totalmente fraco. É tipo uma criptonita, só que de uma forma bem melhor, na verdade. O Batman ele liga essas luzes que estão sendo ligadas por meio de lâmpadas super fortes, por sinal. Ele finalmente ele consegue derrotar o Superman. Na verdade, ele consegue amassar o Superman na forrada. Só que aí a Diana consegue se libertar por meio de uma ordem de Superman. Só que a Diana, ela tava com o laço da verdade
Ela tava amarrada com o laço da verdade. E quando ela acaba se desamarrando toda, ela acaba envelhecendo totalmente isso. Só que aí a Mulher Maravilha acaba destruindo todas aquelas luzes que estavam sobre o Superman e consegue libertá-lo no meio disso. No entanto, logo após isso, logo após o Batman perceber que ele foi derrotado pelo Superman, ele disse: eu não quero ser mais de um dos seus robôs, eu prefiro morrer. E logo após isso, ele se mata. E percebemos que o Superman, nessa frase Batman, percebe-se que o Superman ele colocou implantes no cérebro de pessoas que não gostavam do seu governo para gostarem dele e ainda aceitarem como que ele é. Ou seja, dá pra ver que o Superman ele se tornou completamente um cara neurótico. E logo após isso, aparece a Mulher Maravilha velha e aparece lá ela numa cama sendo cuidada, basicamente assim, do palácio da União Soviética pelo Python. Você tem um porém. O Python ele tá literalmente sendo controlado por meio daquele chip, daquele implante de cérebro. E quando a Mulher Maravilha percebe isso, ela percebe que o Superman mudou de uma forma que ela não conseguiria mais aceitar ele. E a partir disso, nunca mais teve aquela paixão que ela teve pelo Superman. Então, o Lex Luthor, por meio de todos esses anos, ele criou diversos supervilões para derrotar o Superman. Só que não deu certo. Então, o Lex Luthor, ele acaba unindo forças. Ele encontrou o anel do Lanterna Verde. Todo mundo já sabe a história do Lanterna Verde e tudo mais. Só que a história do Lanterna Verde é diferente. Ele veio por meio de um... Ele, na verdade, ele é um soldado que... É um soldado americano que lutou contra os comunistas. No entanto, é que acabou sendo pego e colocado tipo em daqueles campos de concentração. E lutou contra os comunistas. E nessa época, ele odeia os comunistas. E isso acaba gerando... Ele se torna usuário do Anel Verde. E quando o Lex Luthor percebe essa chance dele conseguir ganhar o Superman, ele treina não só o Lanterna Verde, mas treina também outras pessoas para serem capazes de conseguir combater o Superman. E também ele mostra isso pro presidente, o James Olsen, que ainda assim aparece. E eles aceitam essa ideia. E eles acabam entrando naquele lugar que todo mundo conhece, a Zona Fantasma. E o Lex Luthor queria que eles fossem para a Zona Fantasma para escapar do monitoramento do Superman. E por meio disso, o presidente, entre vários outros agentes, conseguiram ver o treinamento que o Lex Luthor estava fazendo com os lanternas e chamaram eles de Patrulhão Verde. E a mulher do Lex Luthor foi até Themyscira para falar um pouco com a Mulher Maravilha, para se juntar ao seu exército contra o Superman. E por meio disso derrotar o Superman e derrotar esse império maligno dele. Só que tem porém, o Superman nessa parte ele tá junto com o Brainiac. E o Brainiac ele consegue montar uma tecnologia muito poderosa. Muito poderosa, onde ele é literalmente, ele e o Superman são capazes de derrotar toda a humanidade. Ou seja, eles são aliados agora. Só que assim, essa união acabaria de ser porque a Mulher Maravilha já não acha que o Superman ele é um governante adequado, porque ele quer controlar as pessoas e quer que todas elas sejam da forma que ele quer. Então ela não aceita essa forma de pensamento do Superman e acaba aceitando essa investida. E logo depois de muito tempo, nós vemos lá o Superman e o Brainiac na sua base secreta, fazendo vários robôs, fazendo várias pesquisas e tudo mais. Então começa o ataque. Primeiro vai o Patrulhão Verde atrás de Superman, que o Lex Luthor declarou guerra a eles, só que no entanto o Superman massacrou eles totalmente. Ninguém conseguiu ver direito o que o Superman fazia. Ele ia mais rápido que a própria velocidade do som. Ninguém conseguia ver ele. Eles eram destruídos um por um. E não tinha como vencer um cara que literalmente consegue voar na velocidade da luz. Então as forças verdes acabam totalmente sendo dizimadas. E logo após isso ele recebe um ataque das Amazonas. E também acaba atacando os Amazonas e vencendo totalmente as Amazonas. E acaba ganhando uma luta contra a Mulher Maravilha. E logo após isso, todo mundo pensou, então o Lex Luthor perdeu. Não. O Lex Luthor não perdeu. Na verdade, o Lex Luthor ele foi na base do Superman quando o Superman tinha voltado depois da luta das Amazonas para lutar contra o Superman. Só que tem um porém. O Brainiac acabou prendendo ele dentro da base deles, o que fez com que ele ficasse preso e ficasse difícil dele se soltar e de ele conseguir sair daquele local.
Só que então, o Brainiac e o Superman, eles acabam tendo um desentendimento de ideias. Porque o Superman não quer matar ninguém. Só que o Brainiac, ele quer matar as pessoas. Porque ele precisa matar o Lex Luthor, as Amazonas e a Tropa Verde. Só que o Superman não quer matar. Ele não quer matar ninguém. Então o Brainiac, ele acaba se revoltando contra o Superman e acaba lutando contra ele. O que no final dá vitória ao Superman, entre aspas. Porque voltando ao Lex Luthor, ele estava no meio da máquina onde o Brainiac estava e acabou cortando todos os fios e destruindo a máquina totalmente por dentro. O que acaba gerando a vitória total ao Superman e ao Lex Luthor. Mas o Superman, ele só percebe que ele perdeu por meio de uma carta que o Lex Luthor mandou a Lois Luthor dar para ele. E por meio dessa carta estava escrito: se você é tão bom assim, então por que não coloca todo mundo dentro de uma caixa? Então o Superman percebe o que ele está fazendo de errado e começa a lutar contra o Brainiac, e o resultado é a derrota do Brainiac. E no final o Lex Luthor ganha do Superman e constrói uma utopia totalmente nova, uma utopia totalmente diferente, onde não existe mais doenças hereditárias, não existe mais AIDS, herpes, câncer foi totalmente eliminado, entre várias outras. E as pessoas hoje em dia vivem de uma forma totalmente saudável. O Lex Luthor foi coroado como presidente dos Estados Unidos, teve vários e vários filhos. Tem uma coisa que parece com muita gente, neto ou tataraneto, se não falei memória, do Lex Luthor, acabou sendo um cara mais inteligente que o próprio Lex Luthor. Só que tem um porém. Quem era esse bisneto tataraneto do Lex Luthor? O pai do Superman. Então foi descoberto que o pai do Superman, ele descobriu que o Sol, que a Terra está ficando mais perto do Sol. Ou seja, aconteceria a extinção em massa da humanidade. Então, nessa época em específico, já existiam super-humanos. Então, logo após isso, logo antes da destruição do planeta todo, o Superman, que é filho do tataraneto do Lex Luthor, é mandado de novo para uma outra Terra. E tudo se conecta com um paradoxo. Tudo se conecta, ou seja, tanta guerra, tanta fome, tanta miséria foi para absolutamente nada. E é assim que termina a história. No fim das contas, Superman, Entre a Foice e o Martelo, vai muito além de uma simples história de super-herói. Ela usa o Superman como uma ferramenta para discutir filosofia, política e moral. E o mais interessante é que a HQ coloca o leitor diante de dilemas. Um dos temas centrais aqui é o conflito entre utopia e liberdade. O mundo criado pelo Superman é mais seguro, mais igualitário e praticamente livre de guerras e crimes. Só que essa paz tem um preço. A liberdade individual dos seres humanos que vivem lá. E aí vem a pergunta pesada na hora. Vale a pena viver em um mundo perfeito e você não pode escolher sua liberdade? Outro dilema muito forte é o do poder absoluto. O Superman daqui não é um tirano clássico, não é um vilão de bigode. Ele acredita de verdade que está fazendo bem. O problema é quando todo o poder fica concentrado em uma única pessoa só. Não existe mais contraponto. Não existe erro. Não existe correção. E a HQ bate muito naquela ideia clássica. Boas intenções não inferem consequências ruins. A história também discute o embate entre o coletivismo e o individualismo, mano. E o Superman soviético prioriza o bem do todo. Enquanto personagens como o Lex Luthor defende a autonomia humana, a liberdade de errar, a imperfeição e a escolha individual. E o mais interessante é que a HQ não entrega um lado como totalmente certo ou errado. Ela joga a pergunta no colo do leitor e deixa você decidir. Outro ponto pesado da obra, a responsabilidade moral do herói. Até que ponto um herói pode decidir o destino da humanidade? Ter poder significa ter o direito de governar? Ou um verdadeiro heroísmo está em proteger a liberdade, mesmo que isso traga caos e sofrimento? E para fechar, a HQ deixa uma reflexão ainda maior. O Superman é realmente um símbolo universal de esperança? Ou só um reflexo do sistema que o criou? Se até o maior herói do mundo pode ser moldado por ideologia, o que isso diz sobre líderes, governos e principalmente sobre nós mesmos? No fim das contas, Superman, Entre a Foice e o Martelo, é considerada até hoje uma das histórias mais alternativas, mais importantes da DC Comics. Desde o lançamento, a HQ mostrou que o Superman pode ser muito mais do que só um símbolo de força e esperança, claro. Ele também pode ser uma ferramenta poderosa para discutir política, moral e filosofia.
Essa obra foi fundamental para consolidar o selo Elseworlds. Como um espaço onde os personagens clássicos podem ser reinventados sem medo, Depois dela, ficou claro que dava para fazer histórias de super-herói mais maduras e mais provocativas. e que o público estava disposto a consumir esse tipo de narrativa. Ela é citada até hoje em debates sobre autoritarismo, utopia, poder e liberdade. E o mais assustador é que, em muitos momentos, A história parece conversar diretamente com o mundo real. o que faz com que ela nunca envelheça de verdade. A adaptação animada de 2020 ajudou a reforçar ainda mais esse legado Apresentou a história para uma nova geração, e reacendeu o interesse pela HQ original. mesmo com algumas simplificações. Ela consolidou essa versão do Superman. Como uma das mais memoráveis já feitas. E talvez a maior do legado de Entre a Foice e o Martelo seja esse. Provar que o Superman não pertence a um único país. Nem é uma única ideologia. Ele é um personagem capaz de refletir Os maiores dilemas da humanidade. e, o mais importante, Essa não é a história que entrega respostas fáceis. ela entrega perguntas. Perguntas que continuam ecoando. Até hoje. E antes de encerrar esse vídeo, temos um recado muito importante para vocês. E antes de encerrar o vídeo, eu tenho um recado muito bom para dar para vocês. Nós queremos indicar uma loja que realmente fortalece a cultura nerd aqui na nossa região, a Lazarus Comic Shop. Como vocês podem ver aqui, a Lazarus é uma loja especializada em HQs, mangás e cultura geek, localizada aqui no Top Shopping, em Nova Iguaçu, feita por quem realmente ama quadrinhos. Além de um acervo incrível, a loja também participa de eventos nerds e apoia a comunidade, sendo um ponto de encontro para fãs, leitores e até colecionadores. Então, se você curte quadrinhos, edições especiais ou quer apoiar uma loja independente que mantenha esse universo vivo, confere a Lazarus Comic Shop. As informações vão estar todas aqui na descrição. E se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal Os 5 Nerdolas. E comenta o que você achou de Superman Entre a Foice e o Martelo. Adeus e a gente se vê no próximo vídeo.